Opa, então, isso aqui provavelmente é uma review que eu vou lançar, que provavelmente vai iniciar algumas que eu tô querendo lançar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns bays em algumas embalagens, vou fazer uma análise deles. Normalmente eu não bays que eu não usei basicamente direito. Então eu vou acabar analisando algumas peças deles, pois eu acabei perdendo a maior parte de vídeos que eu tinha gravado. Então, só pra não deixar o canal parado e morto mesmo. Então bora lá. Bom, hoje temos uma review do Winning Valkyrie 12 Volcanic. Ele é um bem de ataque, sistema Burst, giro à direita, estratégia chama Chiozetsu. Ele é um bem oficial da Kratomi Young Toys. Esse daqui é um bem que comprei coreano, então ele acabava sendo um pouco mais barato. Inclusive eu paguei R$50 nele, se não me engano, ou foi 48, não lembro. Mas ele é o B104, é um starter. Depois eu vou explicar porque eu falei isso. Aqui embaixo evidenciando o nome dele. Do lado falando driver, sim, display, o nome dele que é o Vault, né? Aqui atrás mostrando as abreviações, os discs, do Disk Driver Layer, aqui falando sobre habilidade e outras coisas. Mas bom, eu vou tirar ele aqui da embalagem e vou arrumar as coisas aqui. Bom, esse aqui é basicamente todo o conteúdo da embalagem. Tem o manual, que inclusive, uma curiosidade, os manuais da Sonokong são um pouco maiores que o da Takara-Tomy. Então, eles não economizam em papel. A cartela de adesivos, que sinceramente tinha uns adesivos que são bem bonitos. Você está colando eles, então é bem interessante perceber isso. E tem essa bodega que eu quero começar falando. Bom, isso é o que dá nome de Starter. Que assim, é um lançador extremamente desconfortável. Que pelo que eu vi, os lançadores left, eles são normalmente um pouco mais confortáveis que isso. Porque teoricamente você tem que colocar os 3 dedinhos aqui e lançar. Porém eu nem sei como que isso aqui passou no projeto deles. Isso aqui é caça-níquel, eu falo que o B mais caro, sinceramente. Porque isso aqui nem potência tem direito. Bom, vou tirar também de indignação com o lançador Takara-Tomy. Mas vamos lá. Bom, primeiramente eu tenho que dizer que bem lindo. Temos aqui o Winning Valkyrie. Winning Valkyrie é um bem Chiozetsu do tipo ataque, que é a evolução do Stray God Valkyrie, teoricamente. Bom, ele é um layer de ataque com 3 pontas principais, que são o padrão do Valkyrie. E tem a habilidade dele que é o Metal Slash, que são, no caso, essas pontas de metal que você pode ver aqui. E bom, o Winning Valkyrie tem essa camada toda cinza desde metal, que não é surpresa para ninguém. E, bom, virando verticalmente, você pode ver que ele tem diversas camadas de ponto de impacto. Ele tem a de metal, e tem essa do plástico avermelhado, depois tem a de plástico azul, que dão um smash muito fortes. Você não tem noção disso, ele lembra muito com Victor Valkyrie, talvez, só que é um pouco mais sólido. Ele acaba sendo bem mais compacto e os golpes dele acabam sendo muito interessantes. O Winning Valkyrie foi um ótimo layer de ataque estacionário na época que foi lançado, inclusive. Bom, ele tem todo esse design maravilhoso, inclusive Winning Valkyrie. Winning Valkyrie. Inclusive, W, Green e Verde Valkyrie aqui embaixo. Isso aqui é um design bem da hora, bem caprichado que a Takara-Tomy fez. Então, ele também tem esses adesivos que eu queria mencionar, que são adesivos que fazem um degradê muito bonito, inclusive. Mas, inclusive, que eu acho que esse daqui é um Valkyrie lindo, sinceramente, muito bonito. Ele tem essa cor azul escura bem bonita. E ele acaba sendo, novamente, dizendo um dos layers mais interessantes para ataque. Ele tem um recuo que não é tão... Ele é um recuo bem espaçoso, lógico, mas ele é um recuo que funciona, sinceramente, porque ele acaba recebendo esse recuo, só que de forma não tão prejudicial para ele. Mas que é bem interessante. Então esse aqui é o Winning Valkyrie. E as travas dele, que, vamos lá, vamos aproximar um pouquinho. São 3 dentinhos, bem altos até,
que acho que podem ajudar ele na hora de cada recuo dele, porque pelo visto esses dentinhos vão segurar bem no driver, que eu já vou explicar. Então esse daqui é o Winning Valkyrie. Em seguida temos uma das partes mais fracas de todo o bem em geral, que é o seu disc, que é o 12. 12 é considerado o pior disc lançado, talvez, principalmente porque ele não tem funcionalidade alguma. Bom, o 12 é um disc, é um core disc que veio na vibe que a Takara Tomy, quando lançou o Choosei, ela lançou 3 discs que são considerados discs que vão aparecer repetidamente, que foram o 11, o 12 e o 13. Dos 3, o 12 é o pior, porque ele é o disc mais leve de todo o sistema Burst no geral. Ele é o disc mais inútil, porque ele tem um sério problema, que já vou explicar, e que não tem uma distribuição de peso boa. Bom, ele acaba sendo bem inútil, porque ele não funciona para nenhum formato, e ele tem um sério problema. Tá vendo essas pontas que você vê aqui, etc? Olha, inclusive o 12 ele veio de 4 estrelas, ou seja, ele continua sendo ruim, só que com um detalhezinho. Ele tem essas pontas aqui que, caso o B ele seja mais alto, que é esse caso, essas pontas podem pegar no layer do B oponente e acabar estragando ele. Ou seja, é recomendado sempre que quando você use o 12, você use um frame. De recomendação, caso seja um Valkyrie, use um Vortex, por exemplo. Mas, assim, ele é o 12, né? Não tem quase nada de especial, além de ser bem ruim. Então, esse aqui é o 12. Agora, indo para o driver, a gente tem o driver Volcanic. Volcanic que tá... Na câmera não tá pegando, ele é um zoom um pouco mais escuro do que vocês conseguem ver aqui. Mas o Volcanic é um driver de ataque muito alto, inclusive, que ele tem uma altura um pouco maior que a média. Então ele acaba sendo bem alto, uma estrutura bem alta. O Volcanic ele tem uma ponta aqui no seu, aqui, que ele acaba sendo um pouco mais larga e com um giro livre. E que inclusive, meu giro livre, isso aqui é de fábrica, porque ele veio um pouco mais solto do que o normal. E eu não sei o quão isso aqui vai ajudar ou prejudicar o Valkyrie, mas isso aqui é um bom sinal, porque o Volcanic despertado foi usado bastante na época de final de GT com Perfect Phoenix. Então ele acaba sendo bem interessante. Então ele tem essa estrutura aqui que vai correr bastante pela arena e que pode dar uns golpes mais fortes, porque ele é bem mais alto. Mas ele tem um ótimo giro livre, inclusive, evidenciando aquilo que eu disse pra vocês sobre botar um pouco mais solto que o normal. Então, esse aqui é o Volcanic, e acho que ele tem uma linha boa, justamente pela funcionalidade dele ser um pouco mais alta do que o normal, então tem que colocar mesmo. Mas dito todas as peças, vamos montar o Bey. A gente encaixa aqui o disc e driver. Uou. Ok. Esse, meus amigos, é o Winning Valkyrie 12 Volcanic. E um Bey muito potente de ataque, provavelmente. Então vamos colocar ele na arena contra algum Bey Choosets para testar ele. Então, bora lá. Bom, Winning Valkyrie em mãos, então vamos testar o Volcanic. Ele acelera bastante devido ao formato da ponta. E após isso, fica no centro. Vou tentar de novo. Um lançamento um pouco mais inclinado, inclusive. Ok, vamos colocar ele em umas batalhas de teste. Eu separei 3 Beys para ele me confrontar, então serão o Z Achilles, Three Dagger Destroy, o Hazard Kerbal 7 Atomic e um Emperor Forneo 7 Zeta do Random Booster. Então ele enfrentará esses 3 oponentes aqui. Primeiro o Emperor Forneus. Aliás, o Emperor Forneus está no modo de equilíbrio.
Valkyrie vai pro centro agora, mas perde bastante resistência. E acaba não conseguindo tirar muita resistência do Forneus devido ao 12. Então, diz que é bem leve. Mais um. Opa! E não é que não sai um pouco mais inclinado funcionou? E sempre o Forneus é muito defensivo. Mas ó, quase levou um burst, hein? Ficou um clique. Então, ok. O próximo oponente é o Z Achilles. Ok, Z Achilles acabou desviando o golpe do Valkyrie e acabou ganhando. E dá um burst no Z Achilles. Aqui, ó. Ok. Um clique só. Mais um burst. Quando eu digo que os golpes deles são realmente bem fortes devido ao formato das asas, não é brincadeira. Então o Univalkyrie ganhou. Agora o Univalkyrie enfrentará o Hazard Kerbeus. Hazard Kerbeus é bem forte. Por incrível que pareça. E ele tem um Atomic, que dá mais estabilidade a ele. Mas em compensação, suas travas não são tão boas, mas o Atomic acaba salvando. Valkyrie. As travas do Kerbeus não são muito boas, mas o Valkyrie consegue pegar ele por cima. Então acaba dando smash nele. Então... One Hit KO. Então essa daqui foi a review, espero que tenham gostado. E bom, o que eu posso dizer que é positivo no Univalkyrie? Os golpes dele são incríveis. O Volcanic, ele tem uma ótima velocidade, se a câmera focou, aí. Ele tem uma ótima velocidade e ajuda ele a impulsionar o ataque. Porém, ele é bem alto e pode ser estabilizado bem fácil, dependendo do oponente. E o 12 não é uma ótima escolha de disco para esse B. Mas acaba que ele tem um problema também. O 12 ele acaba pegando em alguns pontos dos Bs, como foi no caso do meu Hazard Kerbeus, que pegou um pouquinho ali na ponta, nada tão grave. Mas que acaba prejudicando. Então é recomendado usar um frame aqui com 12, tá? Mas é um ótimo bem, inclusive que vale muito para a coleção. Espero que tenham gostado. Faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui, então espero que tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Falou, fui!